Eu sou a Eva Regina Laurentino, sou pedagoga, psicopedagoga, especialista em psicopedagogia, mas eu trabalho há alguns anos já com terapias holísticas. Essa palestra eu faço também há algum tempo presencial e estamos passando ela em partes toda quinta-feira. Sexo, ato de religação, é o nome desse trabalho. Quem tem religião faz sexo, quem tem o sexo como ato religioso faz amor. Que, na verdade, fazer amor é o eufemismo para o fazer sexo, que é transformar a nossa energia, o nosso desejo em amor. Então, semana passada, a gente terminou neste slide, né? Então, vamos já entrar no próximo, que é esse aqui, no 7º estágio. Os tópicos que eu separei para hoje, então, é o 7º estágio evolutivo. Aí tem mais um slide que é uma continuação, aí o outro, o suicídio e as compulsividades, e energia espiral. É quando a energia espiral está neutra. Então, quando a gente conseguiu passar o 6º estágio, né, que é a 6ª lâmina, como falamos nas últimas aulas, quando a gente consegue passar nas provas do 6º estágio, né, ou da 6ª lâmina, a gente consegue chegar aqui no 7º estágio. Aí a nossa aura está propagando, né, como está aqui no desenho, a nossa aura está muito expandida, está, né, bem além do nosso campo pequeno, que é em geral, ser humano em geral, a aura normal do tamanho do nosso braço esticado em torno de nós. É esse tamanho, normalmente. Né? No 7º estágio, quando a gente conseguiu chegar lá, ela está bem expandida, está propagando, né? A energia não fica mais no seu campo, ela sai além, interagindo o universo afora. Então, nesta fase, a pessoa se torna senhora do seu próprio destino. Poderá modificar, interagir, antecipar fatos positivos, criar situações positivas. Na verdade, quando a pessoa chega no 7º estágio evolutivo, ela já está conseguindo dominar a si própria, dominar os seus desejos, dominar as próprias energias. Por isso que, então, ela consegue interagir, antecipar fatos positivos, é claro, criar situações positivas, porque quando a gente já consegue dominar a nossa própria energia, nossos próprios desejos, então a gente poderá dominar o que está fora da gente, né? O homem só será senhor de todas as coisas quando for senhor de si mesmo. Então, se a gente não domina nem a nós próprios, a minha energia, a minha vontade, o meu desejo que está dentro de mim, como querer dominar o que está fora do meu alcance? Se a gente não domina nem o que está aqui, sob o meu domínio, como que eu vou dominar o que está sob o domínio dos outros ou as energias da natureza? Não consegue. Não consegue mesmo porque antes disso, como a gente viu, as pessoas estão numa fase bastante negativa, de muita elevação, já almas velhinhas, uma longa caminhada, quando chegou na 6ª lâmina, já são almas bem idosas, tem muita sabedoria, mas ela está muito confusa quando cai aqui na matéria. Ela está muito confusa a respeito de si. Ela tem muita sabedoria na longa caminhada espiritual, mas ela está confusa, não sabe o que fazer com ela, não sabe muito para onde ir, então entra muita coisa
embora aqui na 7ª lâmina, no 7º estágio, que é aqui na série humana ainda, é neste planeta, também acontece muita coisa. Mas eu acredito que a 6ª lâmina é a pior delas, porque ela tem que passar nas provas da 6ª lâmina, que as maiores provas são em relação à energia sexual, ela tem que passar nelas para chegar na 7ª lâmina. Não quer dizer que aqui, na 7ª lâmina, a gente não cai mais, não tem situação nenhuma ruim, negativa, não tem mais tristeza. Ainda tem, claro. Enquanto estivermos neste planeta, no corpo físico, a gente vai ter contrariedades. Sempre vamos sair do nosso centro em algum momento, causado por alguma coisa, alguma situação, alguma pessoa, sempre vamos. Mas talvez aqui a gente consiga, com mais rapidez, voltar ao centro, porque já temos bastante sabedoria quando chegamos aqui. A gente já aprendeu muita coisa ao longo da caminhada. Então, a gente vai conseguir chegar mais rapidamente, voltar ao nosso centro. Não quer dizer que não vai, porque a gente já consegue tudo isso aqui, né? Interagir, antecipar fatos, criar. Não quer dizer que a gente nunca vai sair do nosso centro. Vamos sempre, enquanto estivermos aqui, no planeta físico, de contrariedades, de dualidade, né? Porém, a gente, como já tem certa sabedoria, a gente vai conseguir sair mais rápido do que outras pessoas que não chegaram aqui ainda. E muitas vezes a gente até fala muitas das coisas que serviram para nós, para essas pessoas que ainda não chegaram. Mas enquanto ela não tiver compreensão, ela não tem sabedoria. Ela vai ter um pouquinho de informações, se a gente passar para ela informação, conhecimento. Mas sabedoria passa pela vivência. Só então se tem sabedoria. Então, enquanto aqui sempre vai haver contrariedades, mas poderemos mais rapidamente voltar ao nosso centro. Né? Se for necessário, a gente volta um pouquinho mais atrás para falar mais, né? Mais um pouco. Então, no 7º estágio, é isso. A gente já está propagando, né? A nossa aura, o nosso campo energético já está interagindo aí, bem distante. Eu até eu já citei algumas outras vezes, né, aqui para vocês, sobre algumas pessoas que eu mensurei a aura durante a consulta de radiestesia. Tá, normalmente as pessoas têm a aura, o seu campo aqui, o tamanho do braço. Algumas pessoas, quando estão com problema muito sério de saúde, depressão, coisa assim, a aura está rente, não está nem do tamanho do braço. Está rente, não descola. Tá aqui. E alguns pontos com buraco, com vazões na aura, né? Mas algumas pessoas raras têm a aura bem longa. É uma menina de 15 anos, alguns anos atrás, que veio por motivo de depressão. A aura dela tinha mais de 7 metros. Eu falo 7 metros porque, na verdade, o aurímetro foi andando até uma parede que dava 7 metros e ele parou porque chegou na parede. Então, eu falo 7 metros, mas, na verdade, se não tivesse a parede, iria além de 7. E a menina, foi em 2018, me parece, com muita depressão, por causa de pressão de colegas de escola que achavam que ela tinha que fazer o que todo mundo faz, transar com todo mundo, porque ela era menina virgem ainda, não queria fazer isso, porque ela não encontrava nenhum propósito nisso. E a aura imensa,
né, uma luz, a menina, e apontou na radiestesia que ela era uma criança cristal. E depois um rapaz de uns 40 anos, também tinha a aura de 7 metros ou mais, por causa da parede, e mais uma pessoa, que eu não nem lembro mais quem é essa terceira pessoa. Então, até hoje, eu mensurei 3 pessoas com aura de 7 ou além de 7 metros, além do próprio umbigo, digamos, né? É bem interessante isso. Então, na fase acima, ou seja, no 7º estágio, que a pessoa já está propagando a aura, né, está além do seu campinho aqui de em torno de 1 metro, nesta fase, no caso de casais, né, o namorado, sócios, amigos, se ambos estiverem na vibração de propagação, tem-se uma perfeita união, sincronismo, sintonia em tudo. Mas, se um vibra em um estágio e o outro no outro estágio, poderá haver conflitos, como brigas, divergências, etc. O que é um estágio e outro? Um pode estar aqui no 7º estágio e outro pode estar no 6º estágio, na 6ª lâmina, né? Que embora já seja uma alma bem velha, com muito conhecimento, está confuso, está emitindo energia para os 2 sexos, não sabe para onde vai, ou escolhe os 2, ou escolhe um, e muita depressão acontece por essa, por não saber o que faz, para onde vai, tá meio confuso. Já é uma alma velha com muitos conhecimentos, mas ele não está direcionando para nenhum lugar. Normalmente, são almas velhas porque a evolução vai empurrando compulsoriamente. Mas não é uma decisão de busca de autoconhecimento, de espiritualidade, do porquê, de quem é Deus. Não existe assim uma busca consciente. A pessoa vai evoluindo porque vai sendo empurrado compulsoriamente. Acabou o teu tempo nesse estágio. Tá aí 10 mil anos repetindo a mesma coisa, vai compulsoriamente. Então, não é uma busca consciente, vai indo, sendo empurrado. Aí tá, chegou lá na 6ª lâmina, nesse estado, e encontra, por exemplo, uma alma gêmea, ou uma alma companheira, uma alma gêmea da essência irmã, ou alguém que já está na 7ª lâmina, já está propagando, né, que tem mais conhecimento e sabedoria, que nas últimas encarnações, sempre que vem para cá, busca o autoconhecimento, busca saber de onde veio, para onde vai, o que faz aqui, busca conhecer Deus. Enfim, é uma criatura humana, na 7º estágio, que está em busca já há algum tempo, e encontra um que está na 6ª lâmina todo confuso, não sabe para que lado vai, porque vem crescendo, digamos, não é crescendo, vai indo para frente compulsoriamente, como eu acabei de falar. Aí se encontram, esse casal, né? Aí se encontram e começa a haver conflitos, brigas, divergências, porque um está num estágio mais acima, outro está mais embaixo, em estágio evolutivo, de buscas, eu estou falando de espiritualidade. E aí esse que está mais em cima quer que esse acompanhe, que vá junto para a meditação, ou vai junto para a igreja, que vai junto, sei lá, fazer ajuda ao próximo, e aquele outro ali está na balada. Está buscando a balada, está buscando os prazeres, que não é errado a gente buscar a alegria de viver, não é errado. Mas a gente vai ficar ali se atrasando nas ilusões, né? Então, aquele lá está iludido ainda, e o outro está aqui tentando trazer ele. No início, no período de paixão, vai estar tudo bem.
Quando passar essa paixão, se houver amor, esse aqui vai querer trazer esse para cima, e esse não quer, vai tentar trazer esse para baixo, né? Vai gerar brigas, discussões, divergências, até que, enfim, resolvem separar porque fica insustentável. Ou aquele desce para se nivelar esse, né? Porque esse aqui não vai subir à força. Ninguém sai do lugar se não quiser, só porque o outro quer. Ou sai por um tempo, mas não era ele que queria, acaba voltando para baixo e faz pior do que antes, porque vai querer recuperar o tempo que perdeu ali com o outro. Normalmente acontece isso com os casais. Então, para casais, seria interessante saber como andam as polaridades de ambos. Se não estiverem nivelados, os santos não batem. Por isso, almas gêmeas também separam, como eu sempre falo, né? Pois o nível espiritual de evolução é individual e, na maioria das vezes, não bate um do outro. O mais comum é que não batam. É muito difícil um casal mesmo de almas gêmeas se encontrar e estar igualzinho nas buscas. Quando a diferença é mínima, é muito possível que eles se harmonizem e sigam adiante, avante, para frente, né? Quando a diferença é mínima. Mas quando é muito, assim, de um estágio para o outro, é bem difícil. Então, seria esse o interessante, saber como andam as polaridades de ambos. Tendo um padrão que vibre harmoniosamente entre ambos, né, é um padrão consciencial equilibrado, não há separação, não há traição, brigas, e tudo que ambos fizerem dará certo, pois as energias estão somando. O que é esse padrão harmonioso? É quando os dois já estão mais próximos, não está muito diferente, né? Quando um está muito diferente, eu digo, quando um está num estágio e o outro no outro estágio. Quando está harmoniosamente, provavelmente estão no mesmo estágio, porém em degraus diferentes, que é como se a gente estivesse todos na mesma escada, mas cada um num degrauzinho diferente, do mesmo estágio. É uma mesma escada no mesmo estágio, cada um num degrauzinho diferente. Então, se a diferença for apenas alguns degraus do mesmo estágio, é possível que haja esse esforço para, né, manter essa harmonia do começo, de quando as duas almas se encontram. Então, não conseguimos manipular as leis universal se tivermos algum problema na polaridade. Então, mesmo a gente estando na sétima lâmina, na sétimo estágio, é possível que em alguns momentos as nossas polaridades caiam de vibração, ou fique neutra, ou fique invertida por algum momento, né? Então, a gente, estando na sétima, no sétimo estágio, é mais provável, como eu já falei antes, que a gente consiga voltar mais rapidamente, né, ao nosso centro. Mas nos outros estágios para baixo, pode demorar um pouco mais a pessoa, né? E isso das polaridades se desorganizarem pode acontecer várias vezes num dia. Quanto menor é o estágio, mais pode acontecer essa desorganização das polaridades, inversão, né? Enfim, quanto mais abaixo os estágios, mais a gente se desorganiza aí nas polaridades. Quanto mais alto, menos a gente tem as polaridades desorganizadas, né, ou invertida, ou estagnada, mais rápido
quando acontece, a gente consegue voltar ao centro, né? Nós, em geral, os seres humanos. Então, a linha da vida baseia-se na manipulação das frequências emocionais. Quanto mais a gente conseguir manipular, voltar o nosso emocional para o equilíbrio, mais rápido nossas polaridades voltam ao normal também, né? Então, lembrando, o ideal feminino anti-horário, ele gira da esquerda, da direita para a esquerda, o feminino, o yin, o polo negativo, e o masculino, o yang, né? O polo positivo, da esquerda para a direita, no sentido horário. Quando está invertido, a gente vai se sentir meio que o outro sexo, parece que não sou eu, a pessoa, né? De repente, uma pessoa extremamente feminina se sente meio masculina, meio, né, meio marciana, meio de guerra, como o homem, porque talvez inverteu a polaridade dela. Né? Em vez de anti-horário, tá horário, e vice-versa para o homem. Assim como pode ter estagnado, né? Alguma coisa aconteceu aí na frequência. Então, baseia-se na manipulação das frequências emocionais. Se a gente consegue, é como eu falei há pouco, enquanto estivermos neste planeta, vai acontecer coisa que tira o nosso centro, né? Situações, pessoas que nos tira momentaneamente do nosso centro emocional, né? Perdemos a inteligência emocional, destrambelhamos, não sabemos o que fazer. Mas quanto mais para frente a gente estiver nos estágios, mais a gente vai conseguir manipular essas frequências, fazer voltar ao normal, mais rápido. A gente costuma dizer 19 segundos. A gente deve tentar conseguir contar 1, 2, 3, 4, 5, contar 19 segundos. Não deixar passar mais do que 19 segundos, coisas pequenas, né? Por isso que falam às vezes, dependendo da coisa que acontece, conta até 10, para não agir no rompante, na impulsividade, conta até 10, né? Na verdade, conta até 19. Quando é algo muito mais sério, né, mais grave, que consideramos aqui do nosso ponto de vista humano, conta 19 horas. Dá esse tempo e se reorganiza, né, nas frequências emocionais. A gente deixa, né, as coisas que acontecem de repente tomar conta do nosso emocional, algo mais sério. Eu digo sério, que não é sério assim como a gente diz, do coração sair pela boca, do desespero de não saber como, uma doença séria, a notícia de uma doença grave, a notícia de uma morte, né, o desencarne de um ente querido. Mas aí a gente pensa, morte é um castigo? Então Deus castiga todos que estão neste planeta. Aí morte, para a gente que sabe que enquanto a gente não passar nas provas, não sair da série humana para a série Deva, enquanto não sairmos da roda de Sansara, continuamos aqui reencarnando, morrendo, reencarnando, né, nascendo e morrendo, e morremos de novo. Por quê? A culpa é de quem? Se somos nós que não passamos na prova. Então, morte é apenas uma mudança de um estágio para outro. De um estágio denso de matéria para um menos denso. E vamos continuar nascendo e morrendo. Isso é castigo? Não é castigo. Então, somos nós mesmos que estamos nos castigando. Porque não passamos na prova, não nos esforçamos. A gente tem que estudar e fazer a prova para passar e ir para um estágio superior. Não fazemos.
Aí, quando soubemos, ai meu Deus, que horror, que desespero, que tragédia. Morte é tragédia? Desde que esse planeta existe, todos os seres vivos morrem para nascer de novo, para ter uma nova chance de reaprendizagem, até que um dia não precisa nascer mais neste plano. Mas então sempre colocamos a morte como uma tragédia, em geral. O ser humano não vê isso como uma passagem natural, um contínuo. É apenas passar do plano material para um semimaterial, quando desencarnamos. É tragédia? Não é tragédia, é natural. Morrer é tão natural quanto nascer. Mas as pessoas veem tanto isso como tragédia, que quando tem raiva de alguém que fez alguma coisa para ela, elas tomara que morra, como se morte fosse castigo. Não, tomara que viva, para aprender o que ela fez ao outro. Para aprender, experienciar na própria carne que aquilo que ela fez ao outro dói. Não faça ao próximo o que não queres para ti mesmo. Então, morte não é o castigo, morte é prêmio. Sair daqui desse mundo de sofrimento, de ilusão, de dor, é prêmio, não é castigo e não é tragédia. É algo extremamente natural, mas é dolorido. Viver, adoecer, sofrer, morrer de novo, é dolorido. Então, temos que nos esforçar para passar por esses estágios, sair da série humana para a série Deva e somente nós, a culpa, né? Por estarmos aqui. Então, tentar o mais rápido possível trazer o nosso emocional de novo, voltar ao nosso centro, colocar a cabeça no lugar e tentar resolver aquela situação. Se não tem remédio, remediado está, né? Todo problema já vem com a solução em si. A gente é que tem que enxergar isso, né? É difícil, mas é possível. O suicídio e as compulsividades, eu fui olhar a hora. O suicídio e as compulsividades pode acontecer quando a espiral está mais à direita da pessoa do que à esquerda. Se a pessoa estiver na frequência da sexta lâmina, essas ideias negativas são muito mais atuantes, né? A sexta lâmina, que é um estágio abaixo da sétima lâmina, que já falamos. É muito mais atuante, né? Não tanto quanto na compulsividade, mas estão agindo. O suicídio e as compulsividades pode acontecer quando a espiral está mais à direita da pessoa. Eu não sei se alguém do grupo já estudou a mediunidade, ou, né, já trabalhou com mediunidade, se ela se sabe sobre isso. O seguinte, quando o médium vai trabalhar na mediunidade, comunicação espiritual com algum ser desencarnado, coisa e tal, a nossa energia desloca um pouquinho para a direita. Né? Digamos, o meu perispírito desloca um pouquinho para a direita, para que o espírito comunicante possa ter um vão, digamos, para ele se comunicar. Aí o que acontece com muitas pessoas, já na sexta lâmina, ou não, em outros também, que as compulsividades acontecem, né? Muito mais quando a espiral está mais à direita da pessoa. Porque essa pessoa está também com a mediunidade aflorada, não doutrinada, sem estudo, normalmente ela nem sabe que a mediunidade dela está à flor da pele, então a energia dela, o perispírito dela desloca para a direita e entra qualquer um irmão desencarnado, sofredor dos mundos infernais, umbrais,
né, como os espíritas chamam, os umbrais, onde estão desencarnados infelizes, sofredores, eles se aproximam dessa pessoa que está com a sua espiral mais para a direita, deslocada, com a sua mediunidade, eu falo, destrambelhada, desorganizada, sem saber, nem tem conhecimento disso. E é quando entram esses espíritos zombeteiros, que se comprazem em ver o sofrimento dos outros, e muitas vezes eles levam essas pessoas ao suicídio. Mas daí a culpa é desses seres desencarnados? Em parte. Em parte, sim. Mas a culpa maior sempre vai ser do encarnado, porque ele tem que estar de posse de si mesmo. Nós temos que estar em posse de nós mesmos, nos dominar. Se não estamos, damos passagem para qualquer energia negativa, né? E geralmente está na sexta lâmina, como culmina no momento do planeta, muitas almas já bem adiantadas, no sentido de almas velhas, como eu falo, com muito conhecimento, muita caminhada, mas sem se espiritualizarem, sem buscar, sem a autobusca, a busca do autoconhecimento, a busca do conhecer os porquês que estamos aqui, que temos que nos esforçar para sair daqui. Não, ele só foi evoluindo compulsoriamente, foi sendo empurrado, mas não tem essas buscas. Então, a mediunidade dele é bem desenvolvida, mas no sentido negativo. Ele não é doutrinado, não é educado mediunicamente, e não precisa nem ser mediunicamente, senão todos teriam que ser médiuns, todos teriam que ter esse conhecimento. Não. O que a gente tem que ter é o domínio de si, o autoconhecimento, né? E tentar manter o equilíbrio e a harmonia, para não deixar estas outras energias intervirem. Então, culmina tudo neste momento, nesse estágio, né? Então, neste estágio, a pessoa que está nessa situação, além de se preocupar com diversos complexos do próprio corpo, procura defeito até onde não tem. Vocês veem a imensidade de pessoas hoje em dia fazendo plásticos, virou uma doença. Ele está procurando defeito. A pessoa está perfeita, respira, caminha, anda, enxerga, mas está lá. Está encontrando defeito em toda parte do corpo. Né? Não que uma correção ou outra a gente vai deixar de fazer. Claro que sim, né? Mas as pessoas estão fazendo 20, 30, 50 plásticas, buscando defeito o tempo todo em si mesmo, eternamente descontentes e ingratas. Ingrata no sentido de não ser grato à saúde, a tudo que está bem funcionando. Eternamente descontente, procurando defeito e ampliando problemas, criando problemas. Essas pessoas também costumam não ter palavra e não ter consideração por ninguém. Fazem o que querem, o que compraz a si mesma, não dá satisfação, fazendo só o que lhe convém. E estão também sempre se ferrando e não sabem o porquê. Sempre se ferrando no sentido de que cada vez atraem mais coisas negativas para si mesmo. Né? Porque a pessoa centrada, que consegue se centrar, consegue se harmonizar, consegue se respeitar, se amar, ela estende isso ao outro. É natural, né, que a gente estenda ao outro. Algumas pessoas têm tique nervoso, fala tocando na outra pessoa, sabe aquelas pessoas que falam tocando o tempo todo, toca no teu braço, toca nas tuas costas. E isso altera constantemente a sua energia, a de quem toca, e às vezes estraga a energia de quem é tocado, alternando a polaridade de quem é tocado. Porque é contagioso. Se a pessoa está
né, com as suas energias invertida, desorganizada e tal, o tempo todo tocando na outra, ela consegue desorganizar a nossa polaridade também, né? Toda vez que eu falo em tique nervoso, eu lembro, por exemplo, de uma conhecida que é psicóloga, já de longa estrada, uma pessoa já com mais de 70 anos, eu não sei exatamente, mas com mais de 70 anos, e que clinicou anos e anos, hoje em dia ela faz outra coisa, né? Escreve e tudo. Mas quando a gente conversa com ela, é uma pessoa que eu gosto muito, de vez em quando visito, e a gente conversa bastante a questão de psicologia, né? Que a gente gosta. Mas a pessoa tem praxias o tempo todo. A gente repara isso, né? Como a gente é treinado a observar isso na psicopedagogia clínica. E toda a vida, né? Eu conheço há muitos anos essa pessoa. E outras com parecidos, mas estou falando desse exemplo. Ela tem tiques nervoso o tempo todo, sabe? Mexe o rosto, torce o pescoço, que chamamos de praxias. É como a criança pequena que as respostas do que ela está pensando, ela coloca no movimento. Por isso que criança pequena não para. Por isso que antigamente criança só ia para a escola com 7 anos, que a partir dos 7 anos ela já está mais propensa a conseguir lidar com os pensamentos quieta, a abstrair. Até então ela não consegue. Então todo pensamento que ela tem, ela coloca para fora em forma do movimento. Então ele chuta uma cadeira, ele pega o negócio e joga, o tempo todo ela mexe. Né? E algumas crianças, além disso, que é normal, ela não fica quieta, ela tem tiques, tiques, né? Que chamamos praxia. Então, a gente já observa isso na criança. E se não buscar a causa, ela vai levar isso para a vida toda, essas praxias. Então, eu conheço há muito tempo essa pessoa que, né, já com certa idade, que tem essas situações de tiques, de praxias. E, embora eu goste muito de conversar com essa pessoa, eu sempre saio de lá meio esgotada. Por quê? Porque muda a minha energia, por causa do toque, né? E aí eu tenho que vir para casa e organizar as minhas energias. As pessoas que têm essas energias alternadas, né, que o tempo todo alterna, elas têm propensão às fantasias, a acreditar na própria ilusão, naquilo que ela está sempre buscando ali, acreditando que tem, acredita na própria ilusão que cria, seu cérebro fica confuso. Como a energia dela muda o tempo todo, uma hora está invertida, outra hora está normal, uma hora invertida, uma hora... O cérebro fica, como? É essa ou é aquela? Então, a pessoa vai cada vez, né? Veja, a energia que alterna o tempo todo, inverte, e o cérebro, a mente, né? O cérebro fica como é essa ou é aquela? Onde que eu fico? Fico aqui, fico lá, ou fico lá. Então, vai desorganizando tudo, né? O emocional dessa pessoa, uma hora está para baixo, outra hora está para cima, né? A gente vai vendo que encaixa tudo ali. Isso também faz com que mude nossa carga elétrica. Precisa se manter o equilíbrio emocional para que a energia continue vibrando no mesmo ritmo. Ou seja, aquilo, né? Tentar voltar o mais rápido possível para o nosso centro. Equilibrar,
Durante o dia pode-se passar por oscilações, né, bem, mal e equilibrado. O bipolar ou tripolar, durante um dia passa por 3 coisas, várias vezes. Então, o ideal é procurar voltar para o centro, né, estabilizar o emocional, sentar, se centrar, equilibrar, pegar um limão, pôr sob os pés, fazer aquela energia, aquele exercício, né, para equilibrar a nossa carga elétrica, nossas polaridades e acalmar. Enquanto senta, medita, passa o limão, né, para equilibrar a carga elétrica, harmonizar as polaridades, enfim. Quando nenhuma manifestação de energia, nenhuma manifestação de energia espiral, né? A pessoa está neutra, não há nenhuma manifestação. Ela está totalmente vulnerável, à mercê de obsessores e todas as frequências de baixa vibração. Porque se antes estava um pouco para a direita, quando desloca um pouco para a direita, ela fica à mercê. Mas se volta, né, cobre, tapa o buraco à esquerda, volta ao normal. Mas quando está sem nenhuma manifestação, né, de energia, da energia espiral, ela está neutra e totalmente vulnerável, porque daí não é só o lado esquerdo, é tudo, à mercê de obsessores e todas as frequências de baixa vibração. Está totalmente, né, desprotegida. Não tem proteção e provavelmente não tem aura na cor prata, o que ajudaria a não pegar tanta energia negativa. Porém, não tem o desenvolvimento energético, sem a atividade da energia Kundalini em ambos os sexos. Não há uma intensidade de desejo, né, vontade, que favoreça os acontecimentos da vida, pois a atividade vibratória está anulada, parada. Torna-se preguiçosa, pessimista, acha que todo azar do mundo está com ela, pode ter depressão e pensamentos suicidas. Continua, né? Também há aqueles que estão com a espiral apenas de um lado, não importa qual, mas a Kundalini está funcionando. Embora possa variar o percentual em momentos de estresse, mas ela está funcionando de um lado. Se a ponta da espiral estiver para baixo, né, aquela ponta aqui para baixo, está ativa do umbigo para baixo, para certos fins, mas a parte de cima fica vulnerável a adoecer. É quando pode aparecer doenças daqui para cima. Dependendo do tempo que essa espiral está com a ponta para baixo, né? Daqui pode gerar uma doença daqui para cima, que está sem energia. E se estiver para cima, o mesmo acontece, né? O mental está funcionando em condições de mudar algo, porque pelo menos o mental está funcionando. Mas pode, estando estagnada daqui para baixo, dependendo do tempo que já está estagnada, daí então com a ponta para cima, né? Agora eu não sei como fazer, porque teria que inverter a pontinha para cima. O cotovelo seria a pontinha. Então, pode, dependendo do tempo que tá, assim, ele pode daqui para baixo surgir um problema de saúde, porque não está movimentando, né? O ideal é que a polaridade esteja equilibrada dos dois lados, direita e esquerda. Como sempre, né? O ideal é o equilíbrio, é a harmonia. Rúbia, quer falar algo? Sim, para variar, né? Ai, variar. Que bom. Eu não aguento, né? Então,
eu tô, assim, muitas pessoas, elas ficam sentidas com a situação do Covid, da gente não poder mais cumprimentar e não poder mais beijar as pessoas. Mas eu, sinceramente, eu acho isso maravilhoso, porque muitas vezes a gente acabava tendo que cumprimentar pessoas que você já sentia, não precisava nem encostar nela, você já sentia que energeticamente ela te traria um dano no equilíbrio. Então, eu só queria colocar isso que eu achei uma maravilha, porque agora eu realmente só beijo quem eu tenho vontade. Sim, é bom, né? Porque daí a gente tem uma desculpa sem ofender a pessoa, né? A gente tem essa desculpa do vírus aí. Porque, olha, realmente tem pessoas que desequilibram a gente. Eu concordo contigo, que conhece pessoas assim, porque é real, acontece. Não, e é um fluxo muito grande. Eu trabalhava com muitas pessoas, então, assim, às vezes, para você não, brasileiro, ele tem muito isso, dessa situação do toque, do contato, e eu achei isso, né, de certa forma, foi providencial nesse sentido, né? Da gente poder estar evitando o desequilíbrio energético sem ser deselegante. Aham, exato. Eu também aproveitei a situação para para alguns casos assim. A mesma coisa que tu. Mais alguém? A Dilza está aí, a Anaíse. Eu, Não, hoje tá tudo de boa. Tá de... vocês estão de boa? Então, eu sempre fico muito curiosa com relação a esses encontros e desencontros de almas gêmeas, né? Penso eu, penso eu que posso ter encontrado a minha, mas eu não sei se eu estou no mesmo nível. Teria alguma coisa que eu pudesse fazer para fazer essa verificação? Normalmente, Rúbia, quando a pessoa vem consultar a radiestesia, normalmente as pessoas trazem problema de relacionamento e de dinheiro, né? Ou problema de doença, né? Consigo ou na família. Mas quando é de relacionamento, quase sempre a pessoa quer saber a respeito desse relacionamento. Então, como está na consulta, o que eu sugiro para a pessoa? Vamos ver, vamos mensurar o grau de afinidade de almas, né? Quando dá 100%, são almas gêmeas. São almas gêmeas, isso não quer dizer que estão no mesmo nível, como a gente, né, evolutivo, como a gente sempre explica. Quando dá 80%, são almas gêmeas da essência irmã. Entre 80 e 95, ali é a alma gêmea da essência irmã. Ou seja, são feitos de uma mesma mônada, mas é o par de outro par, né? Um é parceiro de outro, faz casal com outro da mesma mônada ali. Quando tá dali para baixo, eu falo de 50 para baixo, Sim. somos apenas irmãos em Deus. Seres aleatórios que se encontraram, acendeu uma chaminha ali. Mas tem entre esse 80% e 100%, né? Deu 80%, por exemplo, de afinidade daquelas duas pessoas, da pessoa que está ali e o nome da pessoa que ela trouxe. Mas entre esse 80% e 100%, pode ser o grau de diferença evolutiva, degrau. Então, aí, como na radiestesia é tudo questões, né, a gente objetivas, a gente pode ir fazendo as questões e obtendo as respostas, sim ou não. É bem legal isso, porque, né, agora já estamos aí
18 anos indo para o 19º ano de relacionamento. E assim, é óbvio que no desenvolvimento espiritual, Bedin, o Gandiva tá bem mais avançado que eu, não tem nem o que comentar em relação a isso. Mas tem uma situação, eu diria assim, que é bem legal, que apesar de todas as dificuldades, a gente tem um relacionamento bastante harmônico, assim, e uma intimidade muito grande em vários aspectos, eu diria em todos os aspectos, assim, né? É uma familiaridade para conversar sobre assuntos que, até para outros casais, assim, que às vezes eu troco uma ideia, são assuntos difíceis, para nós isso sempre foi muito simples, muito fácil. Então, assim, tem coisas que são bem mais fáceis e tem, claro, que coisas que eu acredito até na questão de evolução que se tornam mais difíceis. Então, eu tenho essa curiosidade. Agora vou ter que ir para Campo Grande. Acho que quando for buscar a Dilza aí, né, acho que daí vou aproveitar. Então, essa diferença, essa pequena diferença que pode haver, né, pode ser justamente isso, algum degrau apenas para vocês, faltam poucos degraus, mas o mais importante é a pessoa que está do lado, no caso, né, tu com ele contigo, mas tu, já que tu diz que tu crê que ele, né, tá um pouco mais acima na caminhada, o mais importante é que tu tenha essa compreensão, que ninguém sabe mais ou é melhor, alguém caminhou mais, né? Perfeito. Alguém caminhou mais. Então, se alguém que, vamos, né, usar uma vida aqui apenas, eu tenho, por exemplo, 10 aninhos de idade, e eu tenho uma irmã com 20. É claro que a de 20 caminhou 10 anos mais do que eu. E a gente com 10 anos é apenas uma criança bobinha. Mas estamos numa mesma escada. Somos os dois irmãos. Não é minha mãe, ela não é meu pai. Somos irmãos numa mesma escada, em degraus diferentes. Assim, espiritualmente, a nossa alma. Uma está mais à frente, ou por esforço próprio, porque buscou mais, né? Seja lá por quê, ou porque mais velha não é. Se for alma gêmea, não é mais velha, foram criadas juntas. Mas pode ser que um motivo ou outro levou essa alma em várias vidas, está sempre se aprofundando na busca, no autoconhecimento, né? E a outra não tanto. Mas a gente vai. Uhum. Não, legal saber isso. Uhum. Muito legal. Mais alguém? Sei numa pergunta, tipo a da Rúbia. Uhum. Você falou que dá pra ver se é uma gêmea com. Como é que você falou? Medina aura? Não, como é que é? É na radiestesia, que a gente Ah, tá. tem um gráfico de afinidades, onde a gente toma a energia dos dois, né? E coloca neste gráfico e faz a questão, pergunta o percentual. Sei. Se der 100%, são almas gêmeas. Tem que ser pessoalmente? Eu costumo fazer pessoalmente, embora dá para fazer à distância, online, eu prefiro, com a pessoa presente no momento, mesmo que seja, né, via assim um instrumento, mas que ela esteja ali no momento, porque assim a pessoa que é o que deseja saber isso vai estar aqui comigo e eu vou tomar a energia dela, colocar o nome nesse gráfico de afinidades, vou tomar o nome da pessoa que ela quer saber, o grau de afinidades com ela, e no momento eu vou mandar ela mentalizar a pessoa, porque eu não tenho mais dados da pessoa, a não ser o nome e a data de nascimento que ela vai passar. Vou estar querendo. Aí eu vou pedir para ela mentalizar, se tiver foto, pode mandar foto,
porque eu vou mensurar a foto da pessoa no celular para tomar a energia dela, reconhecer. O testemunho, o testemunho da pessoa vai ser a foto dela no celular. Tá. Então, eu vou tomar o testemunho com o pêndulo, quando o pêndulo reconhecer, o pêndulo não, é o meu inconsciente, né? E aí a pessoa mentaliza esta pessoa e vai responder o percentual de afinidade. Entendi. Já Né? é bom, já é muito bom. Vou querer ir para Campo Grande fazer isso. Eu vou querer fazer online, porque eu não posso para Campo Grande. Mas a Rúbia está pertinho, né, Naíse? Tá, né? Eu tô, e eu, para falar a verdade, eu amo essa cidade. Tu vem de vez em quando aqui? Eu agora faz tempo que eu não fui, mas assim, até estava esperando, porque eu participei de um edital do governo do estado e eu fui selecionada para uns treinamentos específicos, mas o negócio tá meio lento. Aí eu teria que ir para ali, com certeza eu ia te visitar. Mas eu gosto muito de Campo Grande, eu acho uma cidade ótima. Aham. Então, quando vier, avisa, a gente te espera aqui e fazemos. Vai ser Vou levar o marido junto e aí vamos fazer nós dois. Aí vamos ver a varinha mágica da Eva. Não é varinha. Não, a gente Varinha brinca, no né? modo de falar, né? Porque é energia. Eu sempre falo, energia não mente. É energia. Não mente mesmo. Ela não mente. Quando você olha para a pessoa ou ela encosta em você e você sente aquele arrepio, aquela coisa, pode crer que que não é alguma coisa boa aí. A pessoa está muito negativa. Às vezes a pessoa está tão esvaziada que ela nos esgota instantaneamente. Ela suga a nossa energia, porque ela está extremamente necessitada, né? Só que não é dessa forma. A gente vai ficar mal e a pessoa, por alguns momentos, vai ficar bem, porque não é a energia dela, ela sugou de alguém. Claro que isso tudo é inconsciente. Isso eu já até expliquei uma outra vez, numa outra vez aqui no grupo. Por que antigamente as pessoas costumavam levar a criança para benzer, né? Aí, às vezes, acontecia assim, nós recebemos uma determinada visita e a criança daí depois não dormiu a noite inteira. Aí eles acabam levando a criança para benzer, porque a criança fica ruim. O que acontece? A criança, ela tem uma energia boa, ela está protegida, né? Ela tem a própria aura, que está protegida, e a aura da própria mãe também protege a criança. Quando chega uma pessoa totalmente esvaída, destrambelhada, eu falo destrambelhada, com as energias todas desorganizada, né, muito necessitada de energia, o que acontece com esta pessoa? A criança tem energia boa, é feita uma troca naturalmente. A energia boa da criança é sugada para ela. E a energia negativa dela vem para a criança. Por isso que a criança ficava ruim, dependendo da visita, e a criança não dormia. Porque acontece isso naturalmente. Assim, muito quebrante. No sul fala, é muito quebrante. Beijo, esse moleque é muito quebrante. Exato, mas é isso que acontece. Acontece uma troca de energia. Assim acontece com a pessoa que está melhor energeticamente. Chega essa pessoa e suga. Né? O que acontece quando chega uma pessoa na sua casa e morre uma planta? As plantas têm energias que nos ajudam. Aí morre a planta. No dia seguinte, a plantinha está morta. Essa pessoa sugou, ou essa plantinha doou a energia dela para essa pessoa que estava esvaída. Só que foi tanta que não foi suficiente uma doação, foi tudo, a planta morreu. E isso, gente, acontece da planta ficar apenas feinha, balanceada, porque trocou um pouco de energia, depois ela se recupera. Mas acontece da planta secar de um dia para o outro.
Eu tive vários exemplos, várias situações que aconteceram. Eu também. Na minha chácara eu tinha um pé de pimenteira enorme, parecia um pinheiro de Natal. Toda a vida carregado de pimentas verdes e as já maduras, vermelhas, coisa mais linda, parecia um pinheiro, assim, um enorme pé de pinheiro, né? Parecia de pimenta, parecia um pinheiro de Natal. E aí foi uma pessoa que sempre ia lá, mas nunca tinha ido ao fundo, nunca tinha visto. O dia que ela viu, ela veio pela lateral, que meu terreno, a minha chácara era uma esquina. Ela veio pela rua lateral, olhou para dentro e viu esse pé. Deu a volta, tocou, eu abri. Quando ela entrou, ela, nossa, eu nunca tinha visto aquele pé de pimenta que eu olhei agora de lá de fora. Ela quis ir ver. Coisa mais linda o pé, verde, com aquelas pimentas vermelhas e as ainda verde. Lindo, ela foi lá olhar. Vocês não acreditam se eu contar. Não acreditam, porque ele estava a coisa mais linda, assim, plenitude. No dia seguinte, ele amanheceu completamente murcho, todo no chão, as folhas verdes, não tinha mais uma em pé, e no dia seguinte, ele estava seco de fazer lenha. Ele era um tronco mais ou menos dessa espessura embaixo. Essa pimenteira já era uma árvore. Em 2 dias ele estava seco de fazer lenha. Não é. Eu não estou aumentando a coisa, gente. Não, eu posso confirmar. Eu tinha na casa em Toledo, bem no portão de entrada, uma pimenteira de cada lado. Elas eram maravilhosas, elas estavam assim em pleno desenvolvimento. Claro, elas eram pequenas ainda, deveriam ter uns 50 centímetros cada uma, até porque elas ficavam na entrada da casa. Aí eu recebi a visita da minha tia irmã do meu pai. 2 dias foi a mesma coisa, Eva. Num dia, daí ela veio, no dia seguinte as pimenteiras amanheceram murchas e caíram todos os frutos, e no terceiro dia, depois da visita, elas estavam totalmente secas. Impressionante. Uhum. De tanto que sugou a energia da planta. A pessoa estava esvaída. Mas tem outros casos que como é que tu disse, olho gordo, quebranto? É quebrante, é. Quebrante. Então, tem outros casos. No ano passado, já faz mais de um ano, uma velha amiga, uma pessoa que eu não vi há alguns anos, porque eu não procurava mais mesmo, por uma série de coisas. É uma pessoa que eu gosto, mas não tinha assim, sabe? Não tinha como conviver, era uma coisa muito. Aí ela se mudou há alguns anos para um outro estado, ficou longe e voltou a morar aqui ano passado. E quando ela voltou, mesmo quando ela morava aqui, já fazia anos, ela não vinha me visitar. Ela só pedia para eu visitá-la e pegá-la e para sair quando ela estava com depressão e quando estava sem carro. Quando a pessoa tinha carro e estava por cima, ela nunca lembrou de mim. Mas quando ela precisava, sem carro, porque ela faliu algumas vezes, aí ela lembrava que eu tinha passar lá, coisa e tal. Então eu abandonei. Chegou uma hora que eu não procurei mais. Uns anos depois ela se mudou. Uns anos depois voltou para cá. Quando voltou, quis me visitar. Eu ainda morava ali na outra casa, né? Que eu mudei em janeiro. Antes dela chegar, combinamos a visita, providenciei uns negócios para um chazinho. Antes dela chegar, eu estava olhando minhas plantas, tinha uma coisa mais linda, florida, linda, em perfeito estado, toda florida. Então, por isso que eu tenho a lembrança, antes dela chegar, eu estava cuidando ali, vendo se estava tudo em ordem, essa planta estava perfeita, estava toda florida. Tá, ela veio. Sentamos nesta varandinha onde tinha planta. Ela foi embora. No dia seguinte, eu saio lá, olho, a planta simplesmente estava toda podre. Ela não tinha secado, ela estava podre, inteirinha. Essas energias de podridão, de coisa assim, é olho gordo, é inveja, ou é aquele despeito que a pessoa sente de ver algo bonito que tu tem e ela não tem, ou que ela gostaria de ter, enfim,
qualquer coisa podre é uma energia ruim, é algo muito ruim. Quando secou, a pessoa estava esvaída, necessitada de energia, sugou toda a energia da planta, ela secou, morreu, se doou inteira para aquela pessoa. Mas quando apodrece, é uma energia pior, porque a inveja é algo muito negativo. Tanto é que é um dos 7 pecados capitais, a inveja. E tanto é que está escrito, não cobiçai o que é do próximo. De tão ruim que é essa energia. Também tem situações assim de coisas quebrarem, né? Também. Ou na presença da pessoa, ou logo depois que a pessoa vai embora, né? Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas eu já tive situações assim de quebrar vários objetos em sequência depois da presença de determinadas pessoas. Muito, muito, muito. Quando quebra, agradece, pega a vassoura e a pazinha, junta e põe no lixo, né? No lixo com cuidado, né? Geralmente coisa quebrada a gente põe dentro de algo. Tá. Varre, agradece, varre e joga fora. Graças a Deus que quebrou aquilo e não a gente. Acontece. Não só acontece de quebrar, como de explodir. Há uns anos atrás, uma pessoa entrou na minha casa, há muitos anos. Eu estava casada com meu ex-marido, tem mais de 30 anos isso. A pessoa entrou na minha casa, e como as crianças, acho que uma das meninas dela estava brincando com as minhas, lá dentro ela entrou. Quando ela entrou, do lado, assim, tem aqueles ganchinhos da janela que a gente amarra a cortina do lado, tinha uma boneca de porcelana que ficava penduradinha no negocinho de amarrar a cortina, na lateral. Quando a pessoa entrou na porta do quarto, a cabeça da boneca explodiu. Boneca de porcelana. E uma outra vez, a pessoa entrou, uma lâmpada, e explodiu. A lâmpada que estava acesa na copa, ela entrou a lâmpada explodiu. A mesma pessoa. Então, assim, Nossa, é muito interessante, né? Essas coisas. Uhum. Agora eu descobri por que na primeira semana que eu estava morando nessa casa aqui em Dourados, eu fui cozinhar feijão, a panela de pressão estava em perfeito estado de conservação e a panela explodiu e voou tudo um caldo de feijão aqui no teto, deixando o teto da minha cozinha totalmente enegrecido. Uhum. Com certeza era a energia da dona anterior da casa, que a gente teve que fazer um trabalho aqui bem grande, eu e o Gandiva, para a gente se livrar da situação energética que estava aqui, viu, gente? Estava muito feio. Estava feio mesmo. Já me aconteceu também essa da panela. A cozinha ficou lavada em caldo de feijão. Também já me aconteceu. Muitas coisas, né? A gente, quando vai tocando no assunto, lembra muitas coisas. E sempre associado, né? Alguém que visitou, alguém que entrou, o dono anterior. É bom sempre a gente, quando vai se mudar para uma casa, fazer uma limpeza energética na casa, uma desimpregnação, mensurar as energias da casa, ver como que estão, né? Isso eu faço também quando eu vou fazer Feng Shui numa casa, eu também faço essa parte. Eu mensuro as energias da casa, principalmente se é algo que uma casa que a pessoa mudou para lá recentemente. Eu mensuro as energias, eu vejo onde tem energias parada, canto parado, e faço a limpeza, desimpregnação energética e vou fazendo, mandando a pessoa anotar tudo que ela tem que fazer, o que tem que colocar, né, em determinados cantos, mas eu já faço tudo isso. É bem necessário a gente fazer uma limpeza energética antes de se mudar para uma casa que teve já morador. E até mesmo que recém construiu, porque passou tanta gente ali trabalhando. Sim, tem que fazer. A gente fez isso. Quando a gente fez a obra, a gente fez uma energização lá no terreno. Depois, até para vender a casa, quando a gente estava vendendo a casa em Toledo, a gente fez até para que as nossas energias saíssem do imóvel e não nos prendessem lá, né, para não atrapalhar a venda.
E aqui a gente também fez isso, apliquei vários pontos de Feng Shui aqui na casa, e orações, benzimento, tudo que é tipo de coisa para realmente neutralizar aquelas energias anteriores. E parece que assim, que realmente a gente conseguiu equilibrar, tirando as tulaces que morreram, né? Mas essas coitadas morreram de frio. O restante das plantas estão de vento em popa. Então, é interessante a gente pegar um galho de aroeira, que acho que tem bastante em tudo que é lugar, né? É um galho de aroeira, e começar de dentro para fora, para a porta de saída. Em todas as paredes, assim, de todos os ambientes, vai batendo ela nas paredes, fazendo a oração que quiser, né? E pede ao elemental da aroeira, vai limpando, batendo mesmo com a aroeira. Ela vai até cair algumas folhinhas no chão, depois você vai até sair na porta de saída, lá na frente, e já sai com a folhinha, com o galho embora, e põe ele fora, né? Agradece e põe ele fora. É bem interessante essa limpeza. E casa também, tanto para vender quanto a que a gente comprou, né? Como tu disse. Há anos atrás, quando o meu ex-marido estava vendendo a nossa ex-casa, que ficou com ele, né? Que eu não quis ficar com essa casa, quis ficar com a chácara. E aí, uns anos depois, ele colocou à venda, que foi quando ele foi embora para Curitiba. E agora voltou, né? A morar aqui de novo. Ele estava com a casa há 5 anos para vender e não vendia. E aí eu tinha ficado com a chave e fomos lá fazer uma limpeza, tanto física, né, quanto a energética, que depois da limpeza tiramos um monte de coisa arada que ele deixou lá, jogamos fora. Depois da limpeza física, eu voltei lá sozinha, porque foi com minha filha, genros, fomos fazer a limpeza. Depois eu voltei sozinha e fiz a limpeza energética da casa, né, a desimpregnação e a harmonização. Em 15 dias vendeu a casa, que estava 5 anos para vender, a dele. Então, essas energias acabam atrapalhando mesmo, até a venda, né? Né, meninas? Sim. Sim.